Olá a todos e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje vamos mergulhar no mundo que eu sei que te fascina. Pausa curta, a ligação poderosa entre a mecânica, a eletrônica e a tecnologia. É verdade. E essa ligação está cada vez mais forte, não achas? Sem dúvida. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Preparado para desvendar os segredos por trás dessa fusão? É, claro que sim. Sempre pronto para uma boa aventura tecnológica. Perfeito. Então vamos começar por desmistificar um conceito. A indústria 4.0. Nunca te dá a cabeça quando ouves falar nesta, digamos, revolução industrial. A indústria 4.0 é a era das fábricas inteligentes, dos robôs autônomos, da produção otimizada por dados. É fascinante. Lembra-se daquele artigo que te enviei sobre a produção Lights Out? Sim, sim. Fábricas totalmente automatizadas, a funcionar sem intervenção humana. É quase ficção científica a tornar-se realidade. E é precisamente aí que a mecânica e a eletrônica e a tecnologia se unem para criar algo verdadeiramente inovador. Exato. Imagina robôs a moverem-se com precisão, graças à mecânica de ponta, a serem controlados por sistemas eletrônicos super complexos. E tudo isto ligado numa rede inteligente. É a combinação perfeita. É como dar vida a máquinas, né? Mas como é que estes robôs veem e sentem o mundo à sua volta? Que tipo de sentidos lhes damos através da eletrônica? Boa pergunta. Os sensores são a chave. Estamos a falar de acelerômetros, que medem a aceleração, giroscópios para detectar a rotação, sensores de proximidade, de visão, uma série de olhos e ouvidos eletrônicos. Uau! É como dar superpoderes aos robôs. E toda essa informação, todos esses dados, como é que são processados? Entra em cena a magia dos microprocessadores, os cérebros da operação. Eles processam os dados dos sensores em tempo real e, com a ajuda de algoritmos inteligentes, coordenam os movimentos dos robôs, garantindo que tudo funcione à perfeição. É incrível pensar na complexidade que existe por trás de um simples movimento de um braço robótico. Mas saindo um pouco das fábricas, onde mais é que esta fusão tecnológica está a ter um grande impacto na nossa vida cotidiana. Olha à tua volta. O teu smartphone é um exemplo perfeito. O ecrã tátil, a câmera, os sensores, tudo isto junta mecânica, eletrônica e software de uma forma incrível. É verdade. E já que falamos em exemplos do dia a dia, como é que esta trindade tecnológica se aplica aos relógios inteligentes que monitorizam a nossa saúde e acompanham os nossos passos? É fascinante. Os relógios inteligentes são autênticos mini laboratórios no nosso pulso. Para medir o ritmo cardíaco, por exemplo, usam LEDs e sensores ópticos que detectam o fluxo sanguíneo. É uma combinação de mecânica de precisão, eletrônica avançada e software inteligente. É impressionante como algo tão pequeno pode conter tanta tecnologia. Mas olhando para o futuro, o que podemos esperar dessa fusão entre mecânica, eletrônica e tecnologia? Que avanços te deixam mais entusiasmado? As possibilidades são infinitas, mas acredito que a área da saúde será profundamente impactada. Imagina os dispositivos implantáveis que monitorizam os nossos sinais vitais em tempo real. Próteses robóticas controladas pelo nosso pensamento. Nanorobôs a combater doenças a nível celular. Parece ficção científica, mas quem sabe? O futuro é imprevisível e a tecnologia avança a um ritmo alucinante. Mas isso é conversa para a próxima parte do nosso Deep Dive. Exatamente. Ainda temos muito para explorar. Fica por aí. Sabes, para entendermos bem o futuro, por vezes temos de olhar para trás. É verdade. E quando falamos da fusão de mecânica, eletrónica e tecnologia, a história tem muito para nos ensinar. Afinal, esta ligação não aconteceu da noite para o dia, certo? Exato. E se pensarmos no século XX, vemos uma verdadeira explosão tecnológica a acontecer. O rádio, a televisão, o computador. Tudo a surgir e a mudar o mundo. E a internet, claro. Que impacto gigante teve na forma como comunicamos e como vivemos. Mas olhando para objetos mais do dia a dia, consegues dar-nos algum exemplo dessa fusão ao longo do século XX? Algo que mostre como a eletrónica se foi infiltrando, digamos assim, em objetos tradicionalmente mecânicos. Os carros são um exemplo perfeito. Os primeiros eram máquinas puramente mecânicas, mas com o tempo foram ganhando sistemas de ignição eletrónicos, rádios, até chegarem aos carros modernos, que são autênticos computadores sobre rodas. E essa eletrificação, para usar o teu termo, não se limita aos carros. Vemos isso em eletrodomésticos, ferramentas e equipamentos médicos. Sem dúvida. E com a miniaturização dos componentes eletrônicos e a evolução do software, cada vez mais objetos à nossa volta têm eletrônica incorporada, tornando-se mais inteligentes, mais conectados e mais eficientes. Por falar em eficiência, lembro-me de teres mencionado no e-mail Internet das Coisas, a tal IoT. Como é que esta integração de tecnologias está a transformar a indústria? A IoT é fascinante. É como dar um cérebro digital às máquinas. Através de sensores, recolhem dados sobre tudo: temperatura, umidade, consumo de energia. E esses dados são depois usados para Otimizar tudo. Os gestores podem identificar problemas, prever falhas e ajustar os processos em tempo real, o que leva a uma maior eficiência, menos custos e menos desperdício. É como se a fábrica se tornasse um organismo inteligente, certo? Com todos os componentes interligados e a trabalhar em sintonia. É uma excelente analogia e este é só um exemplo do poder da convergência tecnológica.
No futuro, as fábricas serão ainda mais automatizadas, flexíveis e personalizadas, quase a produzir à medida. É realmente impressionante. Mas toda esta evolução tecnológica também levanta algumas preocupações, não é? Lembro-me de teres mencionado a questão da segurança e da privacidade dos dados. É crucial. Com tanta informação a circular, a segurança e privacidade dos dados são fundamentais. A encriptação, a autenticação de utilizadores, a proteção contra ataques. Tudo isto tem de ser tido em conta. São desafios complexos, mas acredito que a comunidade tecnológica está a trabalhar para encontrar soluções. E falando em desafios, na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos explorar as questões éticas e sociais que surgem com o avanço da tecnologia. Sem dúvida. É importante refletirmos sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas e garantir que a usamos de forma responsável e ética. E cá estamos na última parte do nosso Deep Dive. Depois desta viagem pelo passado e presente, que tal acelerarmos em direção ao futuro? Adoro a ideia. Apertem os cintos porque vamos começar com um dos temas mais badalados do momento, carros autónomos. Lembras-te daquele artigo sobre os desafios da condução autónoma? Sim, os carros autónomos precisam de ver o mundo ainda melhor do que nós para tomarem decisões seguras. É um desafio e tanto. É verdade. Mas como é que a mecânica, a eletrónica e a tecnologia se unem para tornar este sonho realidade? Os carros autónomos são a combinação perfeita dessas três áreas. A mecânica garante a precisão da direção, aceleração e travagem. A eletrónica, com sensores lidar, radares e câmaras, permite que o carro perceba o ambiente. E a inteligência artificial, o cérebro da operação, processa todos os dados e toma as decisões. É como um baile tecnológico, tudo a funcionar em perfeita harmonia. E que impacto achas que a condução autónoma terá nas nossas vidas? Imagina um mundo com menos acidentes, menos trânsito e mais acessibilidade para todos. O tempo que passamos no carro pode ser usado para trabalhar, ler ou simplesmente relaxar. As possibilidades são infinitas. É um futuro promissor. E por falar em futuro, não podemos esquecer da inteligência artificial, a famosa IA. Qual o papel que achas que a IA vai desempenhar neste mundo moldado pela tecnologia? A IA será um motor de muitas inovações. Cidades inteligentes que gerem o tráfego de forma eficiente, sistemas de saúde que prevêem doenças, assistentes virtuais que nos ajudam no dia a dia. A IA tem o potencial de tornar tudo mais inteligente, eficiente e personalizado. Falaste em cidades inteligentes e lembrei-me daquele estudo sobre a otimização do consumo de energia em edifícios através da IA. Pode explicar melhor como funciona? Claro, a IA, com a ajuda de sensores, monitoriza a temperatura, a luminosidade e ocupação dos espaços, e depois ajusta automaticamente os sistemas de climatização, iluminação e ventilação. É como se o edifício pensasse por si próprio, otimizando o consumo de energia em tempo real. Incrível. E com a crescente preocupação com a sustentabilidade, este tipo de soluções são cada vez mais importantes, não achas? Sem dúvida. A tecnologia tem um papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável. E a fusão entre mecânica, eletrônica e tecnologia, impulsionada pela IA, abre um leque de possibilidades. Podemos reduzir o consumo de energia, otimizar a produção de alimentos, desenvolver transportes mais ecológicos. As possibilidades são mesmo infinitas. Mas esta evolução tecnológica também nos coloca alguns desafios, não é? Questões éticas e sociais que precisamos discutir. É verdade. A privacidade dos dados, a segurança dos sistemas, o impacto no mercado de trabalho são questões complexas que exigem uma reflexão profunda por parte da sociedade. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas precisamos de usá-la com sabedoria e responsabilidade. E que mensagem final gostarias de deixar aos nossos ouvintes? O futuro é construído por aqueles que ousam sonhar. A mecânica, a eletrônica e a tecnologia são ferramentas poderosas que podem ajudar a construir um futuro melhor para todos. Mas é preciso que as usemos de forma consciente, ética e responsável. O futuro está nas nossas mãos. E por hoje chegamos ao fim da nossa viagem pelo mundo da mecânica, eletrónica e tecnologia. Esperemos que tenham gostado deste mergulho profundo. Continuem a explorar, a questionar e a sonhar. Até à próxima!